Bom, começar do começo, né? Acho que, assim, vale a pena a gente começar essa história desde o início, até para as pessoas terem um pouco de conhecimento de como tudo começou. Porque, assim, histórias cada um conta a sua, né? E, assim, são muitas histórias que eu já ouvi a respeito da empresa e, assim, só eu que estive lá posso realmente dizer como que essa história começou. Então, assim, comecei veterinária muito cedo, né? Entrei na faculdade com 17 anos de idade, em 1997. Saí da faculdade em Você fez a 2002, Rural? fiz estágio, Estácio, né? Estácio. Dos 68 alunos que entraram, só dois saíram Que na, isso? na Nossa, que data correta, né, absurdo. dos 5 anos, né? E eu fui um deles. Sei. Então, assim, da minha turma que entrou, só formou eu e mais um, o resto eram agregados que estavam se formando já passado um pouco do tempo. E, assim, me formei, fui uma das poucas pessoas que fez a prova da ordem, né? Assim Ah, como teve nos, essa prova da ordem mesmo, 2000 as, e alguma 2002. coisa, né? Na verdade, só 2002. houveram 4 provas, né? Eu fui um dos que fizeram. Premiado. Fui premiado. E não Então, adiantou pra nada, na não verdade. adiantava nada. Mas achava que deveria continuar. Porque realmente você separa o joio do trigo mesmo, separa muitas pessoas que não estão habilitadas para poder já estar atendendo um animal. E assim, você ali vai dizer realmente se você está aprovado, assim como é feito com os advogados. Sim. Então eu fui um dos agraciados a fazer essa prova. E naquele período fiquei 6 meses sem poder trabalhar, mas também me dediquei muito aos estudos porque eu precisava passar naquela prova. E passei, comecei a trabalhar, né? Com uns 15 dias de formado, já com o meu diploma na mão. Procurei emprego, né? E fui, porra, muito agraciado na minha vida pelo Júnior, José Dias, acho que muitos conhecem Cabo Frio. Foi quem me deu meu primeiro emprego como veterinário e trabalhei com ele durante 3 anos. Né? E assim, comecei lá como plantonista, depois entrei num projeto de montar o meu consultório, pegando um nicho, né? Porque não tinha atendimento noturno em Cabo Frio. E eu falei, cara, tem muito animal que passa mal de noite, né? Que ano que você está falando disso? Isso era Exatamente. 2003. 2013. Então, você entende que a oportunidade que você teve naquele momento com o Júnior foi uma coisa... Pô, fora do normal, porque foi um cara que me ensinou a prática, né? Me ensinou a prática. Não só ele, tá? Eu tive muito conhecimento, fui estagiário do Adolino durante 3 anos. Adolino. Ah, sim, foi um cara. Foi um professor na escola, né? Me deu Sim. aquele estágio, fiquei com ele 3 anos. Depois, naquele período que eu fiquei sem poder trabalhar, foi com o Zé Luiz, né? Zé O Zé Luiz. Luiz me deu Zé muita Luiz. força também. O Jean, que era um cara que trabalhava com ele, inclusive foi até meu padrinho de casamento. Um cara fantástico, um cara, aprendi muito com os dois, na prática mesmo de cirurgia. Então, assim, foram pessoas que me ajudaram muito e eu tenho muita gratidão por essas pessoas. E aí, em 2003, eu vi essa necessidade realmente do atendimento noturno. Porque, assim, até a São Francisco, que era veterinária onde trabalhava o Zé Luiz, tinha um atendimento noturno, mas eram poucas, né, as veterinárias Sim, naquela época sim. que faziam isso. E eu falei, cara, eu vou entrar para esse ramo do mercado. E aí montei um consultório na casa do meu pai. Meu pai tinha uma casa de 3 andares, então eu montei um consultório lá em cima, no terceiro andar da minha casa. Caramba. E as pessoas chegavam lá, eu pegava o animalzinho no colo, subia 2 lances de escada, atendia o animalzinho, descia 2 lances de escada. Por quanto tempo você ficou 3 anos. 3 anos? 3 anos. E assim, atendia um animal por noite, daqui a pouco comecei a atender 2, e daqui a pouco eu estava atendendo 5 toda noite. E assim, acabou o sossego do meu pai também, né? Então Com meu pai certeza. falou, cara, não tem jeito, tem que sair. E assim, eu muito focado com o Júnior, né, que a gente precisava crescer e tudo mais, tive a ideia da gente montar um outro negócio, né? E aí consegui essa casa, que hoje é Veterinária Cabo Frio, isso era ali meio de 2004, mais ou menos. E comecei a fazer a obra ali e tal, para estruturar, para poder começar. E quando eu comecei, né, muita gente tem uma ideia assim, foi tudo muito fácil para esse moleque, né? Eu até ia te perguntar, esse terreno aí era da sua família? Não, 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 não. Esse terreno foi comprado, né? Então, assim, eu não tinha dinheiro na época para comprar essa casa. Me lembro como fosse hoje, essa casa custou 160 mil reais. O Caramba, que hoje, se não for acho pensar, impossível. né? Não tem como. Impossível. E, assim, essa casa custou esse valor e eu não tinha esse valor para pagar. E meu pai falou, olha, cara, eu consigo financiar essa casa para você. Então, eu costumo dizer que a minha história começou com menos 3.400 reais, que era o valor do meu financiamento. Era uma mensalidade de 3.400 reais que você 3.400 tinha que reais, eu fazer tinha que para poder produzir pagar o isso só o local. aluguel. Né? Um aluguel não, o O financiamento que eu estava financiamento comprando a da casa, né? situação. Mas eu tinha todo o material de ar-condicionado, tudo mais, que vinha junto, e fora o material de venda, material de trabalho, vacinas e tudo mais. Mas meu primeiro boleto era 3.400 reais. E Era um qual sonho, tá? Sempre quis ser veterinário, estava muito motivado naquela época, sabe? Era aquilo que eu queria. E eu falei, cara, eu vou arrumar, eu vou fazer.
Mas quando eu consegui construir a casa, o Júnior, né, porque o meu sonho era fazer com ele, falou, cara, acho que você tem condição de fazer sozinho, vai embora, eu vou ficar no meu lugar e você vai sozinho. E naquela hora eu me desesperei, falei, cara, não vai ter como é que eu sozinho vou fazer tudo e tal. E arrumei uma sócia, né, a doutora Rosana, ficou comigo há algum tempo também trabalhando. Mas a coisa não deu muito certo porque a Rosana não era de Cabo Frio, ela era de outra cidade. Então, assim, 80%, 90% dos clientes eram clientes que vinham me procurando, né? Uhum. E eu era cirurgião já na época. Então, eu fazia cirurgias de manhã e atendia à tarde, ela não fazia cirurgia. E ainda tinha os plantões da noite. Uhum. Então, só que ela tinha alguns filhos, eu não tinha filho nenhum. Então, basicamente, eu pegava a maioria dos plantões à noite. E, assim, como toda a sociedade, né, cara, um acaba ficando cansado daquela situação. E assim foi. Eu falei, olha, não tem mais como a gente continuar, eu infelizmente vou desfazer a sociedade. E aí em 2008 eu falei, olha, não tem mais como continuar e tal, né? E eu falei, cara, eu vou assumir isso aqui sozinho. E aí eu fiquei naquela veterinária 6 meses, morando, de domingo a domingo. E falei, cara, eu vou fazer acontecer, tal. Naquela época eu namorava ainda, né? Tava namorando com a minha esposa hoje, né? E ela passou por isso E também. muitas das vezes ela foi pra lá e passou o final de semana lá comigo no internato, entende? E não tinha o que fazer. Ou era aqui, ou era ali, ou não era. Então, assim, teve essa dificuldade da casa do meu pai, né? Que muitos clientes ainda hoje lembram dessa história, viveram. Eu mesmo já escutei viveram essa história e riem, né? Porque 2 lances de escada. Às vezes era um pastor alemão, era um Rottweiler. Agora no Pinscher era fácil. E são clientes que estão com você até hoje. Até hoje, muitos deles. Então, viram realmente como foi uma luta, né? Foi uma batalha. Sim. E depois desses 6 meses, aí eu comecei a conseguir plantonistas e tal. E aí a coisa foi andando, né? E assim, graças a várias pessoas que passaram dentro daquele estabelecimento, a coisa foi crescendo. Também não cresci sozinho, né? A gente tem uma equipe em volta ali que você confia. Tem que ser grato às pessoas que passaram por lá, porque contribuíram e muito para a empresa chegar onde chegou, né? Sim. E assim, eu como naquele momento que eu comecei veterinária, tinham poucas clínicas veterinárias em Cabo Frio, né? Então, o meu sonho era poder ser mais um, igual a eles, né? Eu via eles como deuses da veterinária, né? E eu falava, cara, pô, um dia eu queria chegar como esses caras são. E assim, eu acho que eu consegui chegar, né, com muito esforço. Acho que, além do esforço, Renan, uma coisa muito importante, cara, que vale a pena dizer, é a honestidade, cara. Eu acho que com desonestidade você pode acelerar e ir mais rápido, Sim. mas por curto espaço de tempo. Não é duradouro. Então, assim, eu falo muito isso aqui dentro da minha casa. A pessoa que é honesta, a pessoa que é fiel, todo dia vai ter uma dificuldade, cara. Tem dificuldade todo dia. E aí você olha pro teu vizinho e fala assim, pô, mas esse cara tá dando volta nos outros, tá feliz da vida, tá bem. Só que na hora que tem a queda, o cara cai de uma vez. Sim. E você não cai. Né? E você não cai. Você vem caindo, vem apanhando um pouquinho. E cada vez que você apanha, você aprende. Então, assim, foi com muito aprendizado, mas, cara, com muita honestidade, sem passar por cima de ninguém durante todo esse tempo. Você, né, já esteve comigo lá há anos passados como plantonista. Sim. E hoje voltou aí, cara, com muito orgulho e com muita gratidão, hoje como o gerente geral da empresa. Sim. Então, assim, satisfação enorme ter você aí. E você acompanhou, né, todo esse processo. Sim, parte do processo, né? Sim. Desde 2015 eu vejo que a evolução foi muito rápida. Não, de uma hora para outra, a gente tinha uma estrutura que já atendia de uma certa forma, e de uma hora para outra, sim, a gente, o Hospital Veterinário Cabo Frio se tornou, sim, a estrutura mais nova, sim, a estrutura mais moderna da cidade, da região. Sim. Né? Então, essa referência e esse crescimento é uma coisa que só de eu fazer parte tem muito orgulho também, com certeza. Cara, mas voltando lá, sim, vamos voltar lá para a gente voltando lá, depois daqueles 6 meses, né? Aí foi quando eu comecei a botar um plantonista, a botar outro, e começar a organizar uma estrutura, né, organizacional, né, para a empresa começar a andar. Claro, toda empresa, todo negócio, todo empreendimento tem suas dificuldades. Todo dia é difícil. Né? As pessoas já matar um leão por dia. É basicamente isso mesmo. Uhum. Não é difícil, não é fácil. Mas você vai aprendendo com os erros e vai, cara, quebrando cara e vai indo. Então, o que acontece, cara? Hoje, a Veterinária Cabo Frio, né, conseguiu, durante todo esse tempo, conquistar diversos prêmios de melhor veterinária da região e tal. Eu, quando comecei, eu tinha uma estrutura muito boa para aquele momento onde ela começou, sim, era a melhor estrutura. Mas a gente está falando de um momento, cara, se a gente for pensar ali 2003, 2005, o que era o animal? Não, nem se compara. Na verdade, ele realmente se chamava, sim, nem animal, chamava de bicho, né? Sim. Ah, o bicho, sim, o bicho vivia onde? O bicho vivia no quintal, o bicho comia resto de comida, o bicho não vacinava, parvovirose, morria bicho pra caramba.
E as coisas foram mudando. Você tinha aquele poodle de madame, né? As pessoas que É verdade, é verdade. Aí bota o cachorro dentro de casa, é poodle de madame. E, cara, hoje todo mundo tem um poodle de madame. E eu vi uma transformação acontecendo absurda. Porque o bicho passou para animal, de animal ele agora passou para pet, e de pet ele já passou para filho. Ele já é membro da família, né? Assim como o próprio dono. Ele era, na verdade, o dono, passou a tutor, verdade. Agora ele é o familiar, né? Então, assim, é muito interessante essas coisas assim. Então, eu vi essa mudança toda acontecendo. Então, eu tinha uma estrutura que atendia para aquele momento. Eu tinha o canil, onde ficava um animal, né, que vivia no quintal, o proprietário ia viajar, não tinha ninguém para cuidar daquele animal, botava lá no canil. Sim. E assim, as coisas foram mudando e as estruturas foram melhorando, e nisso a concorrência ela é muito positiva.